Oi pessoal, como estão todos vocês? Aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. E vamos para o nosso devocional de hoje, que está em 2 Coríntios 10, 3 e diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Hoje a visão do autor foi incrível, né? Ele coloca em relação a nós não deixarmos que a aparência física, né, que algumas debilidades, ou seja, da fala, né, de comunicar, interfere que o Espírito de Santo haja nas nossas vidas. Como assim? Ele começa usando o exemplo de Paulo, né, que alguns historiadores acreditavam que Paulo era um homem pequeno que não impressionava muito. Então, ou seja, quando ele chegava num lugar, não era aquele impacto da pessoa e tudo. Porém, gente, sabe que o Paulo tinha? Ele podia não ter a aparência física boa, devido a tanto sofrimento, né, as prisões, açoitamento, espancamento, né, então é claro que a pessoa, o semblante muda, né, as marcas, cicatrizes no corpo dele, mas Paulo, ele tinha o Espírito Santo, e é isso que hoje o devocional está deixando bem claro, que aqui ele julgava um físico, o corpo, a carne de Paulo, mas Paulo, ele não vivia segundo a carne, mas vivia pelo Espírito, e é isso que nós temos que ter em mente, é essa dependência, esse amor, né, esse vivificar pelo Espírito que Paulo tinha, que fazia com que ele alcançasse vidas, que fazia com que ele sofresse por amor a Cristo, fazia com que ele escrevesse as cartas que Paulo escreveu, porque, gente, quem foi Paulo? Paulo foi o maior apóstolo, né? Pelo menos no Novo Testamento, a quantidade de livros, quantidade de instruções que Paulo tinha, mas tudo movido pelo Espírito, né? Então, gente, não vamos julgar as pessoas pela aparência, mas pela mensagem que ela transmite. Nós temos que ver se o Espírito Santo habita realmente nela, e da mesma forma temos que ser nós, porque hoje em dia o mundo coloca um padrão de beleza, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter um corpo magro, você tem que ter a altura certa, senão você não vai ter sucesso, senão você não vai alcançar ninguém, senão... E aqui hoje tá deixando bem claro, gente, Paulo não impressionava. Paulo chegava nos lugares e ele deixa bem claro aqui, né, que até mesmo Paulo acreditava nisso, porque ele coloca, né, entre vós sou humilde. Mas, embora muitas pessoas possam ter julgado ele no físico, eles não podiam ter o que reclamar no espiritual, porque Paulo era movido pelo Espírito. Então, gente, vamos parar de dar desculpas para Deus, porque além de Paulo, nós temos o exemplo de Moisés, aquela situação que Deus chama Moisés tenta ali discutir e deixa Deus irado, né? Por quê? Porque é Deus quem capacita. Gente, a história de Jeremias também, que eu acho incrível, né? Deus chama Jeremias e aí Jeremias fala: Senhor, eu não sei falar bem, eu sou jovem demais para esse povo tudo me escutar, e a palavra que eu tenho que dizer para eles é pesada demais, ou seja, ninguém ia levar ele a sério, ou seja, um jovem dando bronca, né, falando e dizendo que a ira de Deus ia para os mais velhos, iam achar o quê? Mas Deus falou o quê? Eu que vou te capacitar, sou eu quem vou colocar as palavras na sua boca. Então, acredito que muitas vezes o nosso problema, o nosso erro é achar que nós vamos fazer, que a nossa aparência tem que impactar, que a gente tem que chegar no local e impactar pela nossa aparência. E não, gente, pela nossa forma de falar eloquente, não é isso. Nós temos que impactar as pessoas pelo Espírito que habita em nós. Nós temos que impactar porque levamos o amor, a alegria de Cristo para todos os lugares que nós vamos. Isso sim nós deveríamos nos preocupar. Mas hoje em dia o mundo tem colocado, até mesmo na cabeça dos cristãos, esse conceito de eloquência, esse conceito de beleza, esse conceito de saber fazer, falar, interpretar, sendo que, gente, aqui deixa bem claro que é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo que dá realmente o discernimento, dá a interpretação da palavra, dá a capacidade de falar. Então, gente, não vamos mais colocar empecilhos para que a obra seja feita. Não vamos colocar empecilhos para que Deus haja nas nossas vidas, porque nós precisamos mover o reino do céu, precisamos divulgar mais a palavra, mas muitas vezes nós ficamos preocupados em como nós vamos fazer, sendo que não deixamos que o Espírito faça em nós. E é aí que está a nossa diferença com Paulo, porque Paulo em tudo seguiu o quê?
a Cristo. Ele seguiu a palavra de Deus. Ele deixou que o Espírito Santo movesse ele, não que a aparência dele, não como a forma dele falar, mas que o Espírito falasse através dele. Aí que tá o segredo, gente. Vamos deixar que o Espírito fale através das nossas vidas, porque só assim, só a partir do momento que nós nos deixarmos ser usados, vamos ver que sempre terá frutos, vamos ver que vamos ter êxito. Por quê? Porque é o Espírito de Deus fazendo. Caso contrário, se a gente ficar tentando, a minha aparência, eu tenho que falar isso, falar aquilo, você nunca vai deixar que o Espírito Santo faça o papel dele. Então vamos, gente, buscar a Deus e vamos, como ele coloca aqui, ser um terror santo no reino das trevas. Vamos realmente, gente, mover esse reino e trazer mais e mais vidas para Deus através não do nosso conhecimento, da nossa forma de falar, nossa forma de vestir, mas através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Porque Paulo foi assim, Moisés foi assim, Jeremias foi assim, Pedro foi assim, Jesus foi assim e tantos outros foi movido pelo Espírito. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!